Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre condução de calor numa parede plana, ok? Uma parede plana, sem geração, né? Eu posso até adiantar aí. Bem, vamos primeiramente revisar aqui a equação da difusão de calor, né? Da difusão de calor. Nós já obtivemos aí em aulas passadas, tá? Essa equação, ela tem essa forma aqui, ó. Opa. Mais o ddy de k dtdy mais um ddz em coordenadas cartesianas, tá? Isso aqui mais, só para caber aqui, em termos de geração, vai ser igual a um ρc dt dt, né? Perceba que aqui está um pouquinho diferente da última vez que eu apresentei, né? Eu apresentei já com a condutividade térmica fora aqui. Então a diferença é que esse caso aqui é um pouco mais geral, em que a condutividade térmica ainda não é assumida que ela pode variar no espaço. Nesse caso aqui ela poderia variar ainda, tá? Está numa formulação mais genérica. Se nós assumirmos que a condutividade térmica do material é uniforme ao longo de todo o material, ou seja, não varia com x, nem com y, nem com z, ela pode cair fora dessa derivada, né? Vai ser uma constante multiplicando tudo, daí nós podemos manipular, ela vai ficar com aquela cara que a gente conhece, né? Tá? Mas são relações, vamos dizer assim, idênticas, né? Só tem essa mudança aí da perspectiva da condutividade térmica. Se eu considerar aqui para a parede plana, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então tem uma parede plana, um sistema de coordenada x que eu arbitrei aqui. Essa parede plana tem L de espessura, tá? De um lado eu tenho um fluido que está escoando aqui, por exemplo, ar, e do outro lado pode ser ar também. Posso imaginar que eu tenho um ar, então com uma temperatura tem infinito 1, aqui do outro lado tem infinito 2. Esse ar está interagindo termicamente com essa superfície com coeficiente de transferência de calor por convecção H1. E esse outro ar que está do outro lado aqui interagindo com o coeficiente de transferência de calor por convecção H2. Essa interação térmica é tal que as temperaturas da superfície esquerda aqui, ó, é uma T sup 1 e essa temperatura da superfície direita é T sup 2, tá? Então isso aqui é algo que vamos dizer que a gente conhece. Digamos que eu fui lá, posicionei um termopar aqui nessa superfície, medi, nessa aqui eu fiz a mesma coisa e medi, e tem essas temperaturas, tá? Não necessariamente eu vou conhecer elas, não problema, mas primeiramente eu estou dizendo que eu conheço, ok? Então o nosso problema aqui, ele é um problema em x, tá? Então se ele é um problema em x, eu não vou ter variações com y e nem com z, tá certo? Se eu assumir também que esse meu problema, então, problema unidimensional, apenas em x, se eu assumir que esse meu problema está em regime permanente, então vou ter que d dt igual a zero. E se eu assumir que não tenho geração, eu vou chegar à conclusão que esse termo não vai ter, que esse termo não vai ter, né? E se eu disser também, já vou dizer aqui, né, que o K é uniforme, então esse cara pode cair fora, né? E eu posso escrever, portanto, que d2t dx2 é igual a zero. Aquela equação se resume a essa equação aqui. Essa equação é a equação de uma reta, né, gente? Equação de uma reta, tá? Então, se nós integrarmos duas vezes, nós vamos ter o seguinte, ó, que t de x é igual a um a mais bx, né? Eu vou usar uma outra notação aqui, tá? Vou dizer que isso aqui é igual a um C1 mais um C2, tá?
C2. Tá certo? Duas constantes, né? Integra uma vez, integra duas vezes. Então isso aqui é o que a gente chama, gente, tecnicamente, essa equação aqui, ó, a equação de uma reta, né? Mas isso aqui a gente chama de uma solução geral de uma equação diferencial, né? Nesse caso é uma equação diferencial ordinária que nós temos aqui, né? Tá certo? De segunda ordem, homogênea, tá? Então isso aí para quem já fez cálculo, acho que é o cálculo 3, né? Vocês devem ver isso. Dá uma relembrada aí, né? Então, essa é a solução geral. Por que ela é a solução geral? Porque ela me dá a cara da solução da equação diferencial, mas ela não dá exatamente a solução porque eu preciso ainda determinar os coeficientes da minha equação. Tá? Então, eu preciso obter o que a gente chama de solução particular. E como é que eu obtenho a solução particular da minha equação diferencial? A partir da análise das condições de contorno. Foi algo que a gente viu na última aula, condições de contorno. Então, as condições que a gente viu na última aula, condição de primeira espécie, de segunda espécie, de terceira espécie, vão ser agora utilizadas para obter a solução particular da equação diferencial. Né? Nós vamos substituir elas, nós vamos manipular elas na solução geral para obter a solução particular. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as condições de contorno. Então, identificar as condições de contorno. Não tem condição inicial, né, gente? Nosso problema é em regime permanente, a derivada com o tempo passou. O meu problema é de segunda ordem, então, em x, então eu preciso de duas condições de contorno em x para resolver esse problema. Tá? Então, a primeira condição de contorno que nós vamos ter é que a temperatura, olha lá, vamos voltar para o nosso esquema. A temperatura em x igual a zero vale T sup 1. Então, como eu falei para vocês, nós estamos assumindo que a gente conhece a temperatura na superfície. Então, a temperatura de x igual a zero é igual a T sup 1. Né? Tá certo? Então, substituindo essa condição de contorno lá dentro da nossa solução geral, aqui, o que nós vamos ter? Ó? T de zero, que vale T sup 1, é igual a C1 vezes 0 mais C2. Né? T de zero, que é igual a T sup 1, vai ser igual a C1 vezes 0 mais C2. Portanto, eu chego à conclusão que o meu C2 vai ser igual ao meu T sup 1. Tá? Então, isso aqui é a nossa primeira constante. Agora, nós vamos para a segunda constante, que vem da segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno, ela vem do outro lado aqui. Ó. Temperatura na superfície em que x é igual a L, vale T sup 2. Né? Então, gente, vocês já estão percebendo que nós estamos assumindo a condição de primeira espécie aqui, tanto para um lado quanto para o outro dessa parede. Então, nós estamos dizendo que T de x igual a L vai ser igual a T sup 2. Portanto, eu posso escrever que T sup 2 vai ser igual ao nosso C1 vezes L, né, mais C2. Só que meu C2 vale T sup 1. Então, eu já escrevo isso aqui direto. Ó. Portanto, o nosso C1 vai ser igual a T sup 2 menos T sup 1 sobre L. Não é? Então, isso aqui seria a nossa segunda constante. Opa, ficou meio por cima ali. Tá? Finalmente, gente, a gente substituindo C1 e C2 na solução geral. Então, nós vamos ter que o nosso T de x vai ser igual a T sup 2 menos T sup 1 sobre L.
vezes x mais t sup 1. Essa, então, é a nossa solução particular, gente. Particular agora, né? Ó, vou grifar ela aqui. Essa é o que a gente chama de solução particular da EDO. Opa! EDO. Tá? Faz uma checagem para ver se está certo. Se o meu x vale 0, isso aqui tudo vai morrer. A minha temperatura é igual à temperatura de sup 1. Se o meu x vale L, joga L aqui, o L corta com L, T sup 1 corta com T sup 1, vai ficar T sup 2. Então tá jóia. Tá ok. Beleza, gente? Então, essa é a solução particular da equação diferencial da difusão de calor aplicada para aquela parede, naquela circunstância que a gente colocou ali, né? Então, se eu conheço que a minha T sup 2, por exemplo, vale 30 graus, T sup 1 vale 60, eu substituo esses valores aqui, eu vou ter uma reta, tá certo? E daí eu vou poder saber para cada posição interna da minha parede quanto é que vale a temperatura, tá? E isso de forma contínua, tá joia? Algo interessante que nós podemos analisar a partir desse resultado é a aplicação da lei de Fourier, né? Se nós pegarmos agora e aplicarmos a lei de Fourier nessa expressão, o que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer assim, ó, que, por exemplo, querer calcular a taxa de transferência de calor na direção x, eu tenho que isso é menos Ka dt dx, né? Quer dizer o seguinte, quanto é que vale o dt dx ali? dt dx vale esse termo que está entre parênteses, né? A derivada de t em relação a x. Então, posso escrever, vou reescrever aqui embaixo, então, que de x vai ser igual a menos Ka T sup 2 menos T sup 1 sobre L, né? Que é a mesma coisa que Ka T sup 1 menos T sup 2, né? Menos Ka sobre L, né? T sup 1 menos T sup 2. Tá certo? Isso aqui em watt. Veja que a gente está calculando Q ponto em watt, joules por segundo. Tá? E o fluxo de calor é dividido pela área, né? Então isso aqui vai dar K sobre L, T sup 1 menos T sup 2. Tá certo? Watt por metro quadrado. Tá, gente? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A equação da temperatura, uma reta. A derivada da reta é uma constante. Então veja que o fluxo de calor em qualquer posição da parede é constante, ou seja, o fluxo de calor não varia, né? A gente não está vendo x aqui, ou a taxa de transferência de calor aqui em cima também, elas não são função de x, né? Taxa e fluxo são constantes. E isso aqui vai servir sempre que eu tiver uma parede plana nessas condições, sem geração, em regime permanente, tá? Sempre que eu tiver uma equação diferencial cuja integração vai dar uma reta, o fluxo de calor, como é a derivada da reta, ele vai ser uma constante, né? Tá certo? Então, esse é um resultado importante aí, tá? Independente de x. Bem, uma última observação que eu quero fazer nesse tema aqui é o seguinte: imagina agora que nós temos condições de contorno diferentes daquela. Vamos imaginar nosso problema novamente aqui. Vou desenhar ele de novo, né? Nós temos aqui o nosso eixo x. Só que agora eu vou dizer para vocês assim, ó, que aqui eu tenho um fluxo de calor nessa superfície. A minha condição de contorno vai mudar. E do lado de cá eu vou ter, agora eu vou botar um t infinito, né? E um coeficiente h.
Então agora eu estou assumindo que de um lado eu tenho um fluxo de calor, uma resistência, por exemplo, que está dissipando num lado da minha parede, e do outro lado eu tenho uma corrente de ar, por exemplo, ou de água, ou de qualquer outro fluido, que está a uma temperatura T infinito. Né? A espessura dessa parede continua sendo L. Tá joia? Então vamos agora resolver esse problema, obter a solução particular, né? A solução geral não muda, gente. A solução geral continua sendo T igual a um C1x mais um C2. Não muda nada, né? Tá? Só que agora minhas condições de contorno, a minha condição 1 é a seguinte: menos K dt dx em x igual a zero vai ser igual a um Qsup, né? Deixa eu botar esse pontinho aqui. Watt por metro quadrado. Tá? Então, se eu derivar a minha solução geral, qual é a derivada da solução geral? Ó, dt dx, naturalmente tem que ser uma constante, uma reta, né? É C1. Então, eu posso dizer, relacionando essas duas coisas, né? Se eu substituir isso aqui, eu posso dizer que menos K C1 vai ser igual a Qsup. Portanto, meu C1 vai ser igual a menos fluxo de calor na superfície sobre K. Tá? Então, eu já achei a minha C1. Tá? Tá quase morto já o problema. Agora, o que eu preciso fazer é calcular minha C2. C2, tá? Como é que eu vou fazer isso aí? Né? Vou pegar a minha segunda condição de contorno. Vamos lá. O que diz? Ó, a minha segunda condição é a condição de terceira espécie. Então, essa aqui era de segunda espécie. Agora, essa aqui é de terceira, a condição de Robin, convecção, junto à superfície. O que diz a condição de convecção? Balanço de energia na superfície. O calor que atravessa indo para um lado tem que sair do outro. Então, posso dizer que menos K dt dx em x igual a L tem que ser igual a H T sup 2 menos T infinito. Onde aqui, por exemplo, poderia supor, né, uma T sup 2, que eu não conheço. Tá certo, gente? Eu não conheço, eu estou só fazendo uma relação aqui, um balanço de energia nessa superfície. Tá? Então eu posso dizer assim, ó, a partir desse ponto aí, olha só o que eu posso dizer. Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso já relacionar, né, esse meu menos K dt dx aqui, ó, com o Qsup que eu já conheço, né? Qsup eu já conheço. O meu menos K dt dx em x igual a L em x igual a zero é igual, né? É igual a equação de uma reta. Por isso que eu falei aquilo antes para vocês. Uma reta vai ser uma constante, né? Se a distribuição de temperatura é uma reta. Então eu posso dizer que isso aqui é o fluxo de calor na superfície igual a H T sup 2 menos T infinito. Portanto, eu posso isolar o T sup 2 nessa expressão aqui e dizer que ele vale Qsup sobre H mais um T infinito. Tá joia? Bem, então agora o que eu faço? Veja que eu achei uma expressão para T sup 2, tá? A princípio eu não conhecia esse T sup 2, mas veja que eu já achei uma forma de escrever ele em função de parâmetros que eu conheço. Temperatura ambiente eu conheço, o H eu conheço, que é de convecção, e o fluxo de calor do outro lado, que é imposto, eu conheço. Então agora eu tenho um T sup 2 que eu conheço, e agora a minha condição de contorno passa a ser uma condição de temperatura prescrita, né? Porque eu conheço T sup 2. Então é como se eu tivesse um número para T sup 2 agora. Então agora eu volto na solução geral. O que eu vou dizer? Que a temperatura em x igual a L, que é igual ao meu T sup 2, que é igual ao Qsup sobre H mais T infinito, vai ser igual ao meu C1 vezes L, né?
Quanto é que vale meu C1? Ó, menos Q sup sobre K. Mais o meu C2. Opa, veja que eu acho que eu fiz alguma coisinha errada aqui. Só vamos apagar esse C1 aí, né? Aqui é um L, né, gente? L, né? C1 vezes o X que vale L nesse caso. Então agora, só isolar para C2, né? Isolando para C2, nós vamos ter que Qsup, né? Já joguei para o outro lado o Qsup, ó. Vai ficar Qsup positivo, L sobre K e 1 sobre H. Então eu posso fazer assim, ó. L sobre K mais 1 sobre H, né? Mais T infinito igual ao meu C2. Então, achei meu C1 e C2. Agora sim, eu obtenho a minha solução particular. Solução particular. Nós vamos ter da seguinte forma. T de x vai ser igual a menos Q sup. Acho que é isso, né? Deixa eu voltar lá para ver. Q sup sobre K. Menos Q sup sobre K. Isso aqui é o C1, então é vezes x. Né? Agora mais a constante é o nosso C2, que é mais Q sup L sobre K mais 1 sobre H mais T infinito. Então, acabamos de obter a equação para distribuição de temperatura numa parede plana, sem geração, em regime permanente, propriedades constantes. Agora, com condições de contorno de um lado, fluxo de calor prescrito, do outro, convecção. Veja que continua sendo uma reta, né? Com inclinação, nesse caso aqui, ó, inclinação, né? Tem um sinal de menos aqui, né? Então, em relação a x, esse Qsup então, é positivo, né? Se ele estiver apontando para o lado certo de x, esse Qsup vai ser positivo. Alinhado, né? No mesmo sentido de x, esse Qsup vai ser positivo. Então, isso aqui vai dar negativo, esse termo. Quer dizer que é uma reta que decai com x, né? E esse aqui vai ser um coeficiente positivo daí. Quer dizer que o fluxo de calor estaria indo, nesse caso... Opa, cadê a nossa equação? Então estaria indo da esquerda para a direita, né? Tá certo, gente? Bem, então era isso aí. Tá? Até o próximo vídeo.